quando você avalia muito bem um júnior entrando na empresa e você coloca para ele um processo, como se fosse um PDI, né? Um processo para ele desenvolver individualmente depois, você já consegue ter para ele um plano de carreira já mais endereçável. Então, tu traz, às vezes, uma pessoa que não tem aqueles 2, 3 anos de experiência que tu tá precisando naquele momento, traz uma pessoa com 6 meses, menos de 1 ano, mas você já consegue ver o potencial nele, porque às vezes ele é fora da curva e ele é uma pessoa que tá super conectada, envolvida com a empresa. E ali você já sabe, olha, ele não é o pleno que eu preciso agora, mas eu acho que daqui 6 meses ele tem a capacidade de entrega. Se eu tiver capacidade de fazer um PDI direito também, né? De retenção, né? Já olhando para essa retenção dessa pessoa é o mais interessante hoje. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, influenciadora digital. Estou em todas as redes sociais, fique à vontade para me acompanhar e acompanhar os conteúdos que eu compartilho em todas essas redes diariamente. Hoje eu vou conversar com o Gabriel da Codeste. Gabriel, seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo. Antes de eu dar um spoilerzinho aqui, apesar de quando ele se apresentar, vocês vão sacar mais ou menos do que a gente vai falar, mas antes de eu contar sobre qual é o tema, né, de hoje, vou pedir para você contar um pouco da sua história e sobre o que é a Codeste. Legal. Obrigado pelo convite, Jéssica. Meu nome é Gabriel, sou um dos cofundadores da Codeste. A Codeste é uma plataforma que ajuda empresas a recrutar profissionais de tecnologia. Então, acho que já vai pautar um pouco aqui do que a gente vai conversar. Um pouco da minha história, eu fui programador, né? Então eu não vim da área de people, de RH da essência. Trabalhei como desenvolvedor por bastante tempo no Brasil, com empresas internacionais também. Passei por esse momento, né, de ser head de produto, de ter que contratar profissionais remotos. Então, contratava profissionais desde o Brasil e em outros países da América Latina. E aí é onde que veio um pouco dessa expertise de formar, né, de montar times, acompanhar e começar a recrutar esses tipos de profissionais. Em 2019 eu decidi empreender, e aí uma das dores que estavam latentes aí no mercado, que todo mundo busca, é contratar desenvolvedores de software. Eu comecei aqui em Belo Horizonte. Hoje a Codeste ela é uma plataforma que está em todo o Brasil, está em outros países também, a gente está com uma expansão nos Estados Unidos. É basicamente isso. A gente tem um foco principal também na validação do profissional, né? Então, desde o fluxo lá de trás que a gente trouxe, a gente construiu toda uma plataforma, todo um estilo de contratação baseado na validação real da habilidade dessa pessoa, né? E não só pelo tempo de experiência dela. Então, a gente consegue avaliar desde o perfil mais júnior até o mais sênior, para que as empresas consigam ali recrutar e também reter, né? Que é uma dor muito grande hoje no mercado. Então, basicamente é isso. Muito bom. E você encerrou aí seu pitchzinho já dentro do que a gente vai falar, que é a validação real das habilidades. Então, qual que é o nosso intuito aqui hoje? Ajudar você que está aí do outro lado, profissional de RH ou liderança, né, que trabalha com recrutamento de pessoas de tecnologia, a entender e conseguir avaliar as skills técnicas e comportamentais de um profissional dessa área. Então, o que eu preciso saber, o que eu preciso observar, como que eu consigo avaliar. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: dentro do fluxo de um processo seletivo interno, né, é natural que a demanda nasça da área. Então, a liderança vai lá para o RH e fala: RH, preciso de uma pessoa do nível XPTO para trabalhar comigo no time de tecnologia. O que o RH precisa investigar, buscar naquela conversa com a liderança para conseguir ter insumos suficientes para buscar uma boa pessoa no mercado? O que ela precisa perguntar para a liderança? Tá, legal. Vamos colocar por partes, né? Eu acho que primeiro vamos colocar a parte de hard skill, onde tu vai separar ali o que precisa para aquela demanda, né? Que tipo de profissional está buscando, categoria que ele se encaixa no mercado, o que a empresa está precisando desse tipo de profissional. Muitas vezes ali olhando, vamos falando de desenvolvedores de software, né? Que linguagem de programação que a empresa está precisando naquele momento. E tomando alguns cuidados para não errar baseado em muita informação, né? O que é muito comum de acontecer é que uma liderança de tecnologia muitas vezes precisa de tudo, né? Tipo, eu preciso de um desenvolvedor mais sênior, eu preciso que ele saiba essa e essa tecnologia, esse framework. E aí um cuidado que o RH tem que ter é de conseguir negociar o que é realmente essencial para aquele momento da empresa. Porque às vezes é muito fácil você receber da liderança de tecnologia um job description com uma sopinha de letrinhas ali, e tu colocar isso na vaga, né? Colocar tudo isso e tentar divulgar. Isso pode ser ruim, porque de um lado você vai assustar quem às vezes está
está candidatando para a vaga, está misturando muita tecnologia que não está fazendo sentido, até porque quem está se candidatando ainda não conhece tão a fundo a tecnologia da empresa, né? E como que a empresa trabalha naquele momento com aquelas linguagens. Então é muito interessante que aí o RH consiga pautar, né, o que é o foco da empresa naquele momento, por que algumas tecnologias estão sendo exigidas, se tem alguma coisa que está muito diferente, por que a empresa precisa daquele profissional, porque às vezes é muito comum você contratar e tem algumas tecnologias que são correlacionadas. É muito fácil você conversar com o profissional e entender que se ele sabe uma tecnologia, tem alguma que é complementar e assim, é óbvio que ele também vai saber sobre aquilo. Agora, alguma outra tecnologia que é muito diferente, por que a empresa está pedindo ela? E às vezes é bom o RH entender a fundo se é realmente necessário expor essa informação nesse primeiro momento, ou se isso é bom para ser utilizado depois, né? Conforme vai evoluindo a conversa, durante aquela entrevista, para conhecer um pouco mais da empresa, entender os desafios da empresa e a gente conseguir expandir um pouco mais sobre isso. Então, o primeiro momento, eu acho que é definir, né, essas tecnologias essenciais, o que a empresa realmente precisa, e aí, depois disso, conseguir também trazer, de acordo com a liderança, né, o estilo que a empresa trabalha com fluxo de desenvolvimento de software, se é uma empresa mais ágil, se tem alguma coisa que é mais legada ali, que é mais antiga e está passando por uma migração, é bom o RH também entender para, no mercado, entender o tipo de profissional que está entrando para aquela vaga. Então, muitas vezes, pode ser uma pessoa que está entrando com uma expectativa muito grande de trabalhar numa empresa que tem tudo novo, né, as melhores tecnologias, as mais recentes, mas pode ser que a empresa ainda tenha alguma coisa legada, alguma coisa mais antiga, vai precisar de uma ajuda. Dá um exemplo pra gente, assim, do que o RH precisa entender sobre a tecnologia para, inclusive, avaliar a expectativa das pessoas que estão entrando. Tipo assim, que tipo de tecnologia seria considerada antiga e que não conectaria com um perfil novo? Tá, legal. Vamos colocar, por exemplo, um contexto de front-end. A gente tem hoje alguns frameworks de mercado que são os mais utilizados. Vamos colocar React, Angular, Vue.js, que geralmente a maioria das startups e as empresas mais modernas estão usando. Porém, pode ser que uma empresa, por ela ser uma empresa mais consolidada, que já está mais tempo no mercado, ela já desenvolveu um front-end que é antes dessas tecnologias. Então, às vezes, uma biblioteca que já está um pouco ultrapassada, só que a empresa está fazendo um processo de migração. Isso, muitas vezes, para alguns profissionais mais recentes de mercado, pode soar um pouco assustador, né? Que, olha, eu não entendo nada dessa tecnologia passada, eu já comecei daqui para frente, e aí, se o RH não conseguir entender um pouco dessa dor da empresa e um pouco também de entender essa pessoa, por que ela não sabe essa tecnologia, pode ser um pouco complicado. Então, às vezes não é nem só porque a pessoa não sabe, né? Às vezes ela não quer lidar com o antigo mesmo, também, né? Tipo assim, eu perco muito tempo lidando com algo que é de legado do que ao invés de despachar, né? Isso também não é uma regra, né? Hoje também você encontra tipos de profissionais que eles têm uma capacidade de adaptação interessante, né? Então, é aquele que está com fome de eu quero mais, eu quero desafios. Então, ele sabe que ele vai trabalhar numa tecnologia nova, sabe que a empresa tem um desafio que tem uma tecnologia que está mais antiga e ele se propõe a estudar. E aí é onde a empresa pode até avaliar um pouco de soft skill, né? Que adaptar a capacidade de adaptação dessa pessoa, como é que essa pessoa vai evoluir dentro da empresa, que tipo de figura ela pode ser um pouco mais para frente, se ela está conseguindo assumir e absorver todas essas demandas da empresa já inicialmente, né? Entendi, muito bom. Aí você estava nesse primeiro ponto, né? Então, de avaliar com a liderança o que realmente é importante ter esse discernimento. O que mais? O outro ponto é você conseguir enxugar as informações, né? Porque isso eu acho que é uma característica até ideal para a área de people, porque muitas vezes lá o CTO, o head de tecnologia, ele vai querer expor tudo. Olha, aqui a gente trabalha com esse serviço, isso. Depois de ter lapidado um pouco, né, de ter entendido o que é essencial, eu acho que vale a pena o RH começar a colocar um pouco da comunicação, de como que vai expor isso de fato, e tentar fazer uma coisa mais enxuta, né? Hoje, pensando no mundo das startups, das empresas digitais, né, muitas delas já têm assim, um meio muito fácil de fazer o employee brand, né, a empresa já é muito assertiva, né, já está na mídia, muitos desenvolvedores já sonham trabalhar lá, então ela não precisa expor tanta coisa, elas fazem umas vagas bem enxutas. E você tem, às vezes, algumas empresas que elas são menos conhecidas, que não conseguem colocar isso de uma forma porque estão preocupando em mostrar o que a empresa é de fato, por que ela está recrutando. Então é interessante também o RH conseguir fazer um job description ali mais encurtado, né, mais
condensado assim, e também que consiga expor o que realmente a empresa está precisando naquele momento. Consegue trazer pra gente um exemplo, quando a gente está falando de enxugar e de comunicar, do que é um job description que não atrai, que não engaja as pessoas, e aquele que tem dentro dessa sua diretriz de enxugar, de comunicar isso melhor? Tá, legal. Vamos colocar, por exemplo, uma vaga para profissionais iniciantes, né? Que seria uma vaga júnior. Muitas empresas começam a falhar numa comunicação, às vezes, de começar a pedir muito tempo de experiência. Então, hoje já tem alguns artifícios, né? Por exemplo, a gente não usa mais em job description, já ficou um pouco, entrou em desuso, você colocar tempo de experiência, né? Por exemplo, eu preciso de um profissional de 8 anos de experiência na linguagem XYZ. Eu preciso de um profissional que tenha pelo menos 4 anos de contato com determinado framework. Isso não é tão interessante hoje mais, porque se você for olhar, tem muitas outras tecnologias que surgiram agora que são muito recentes. Às vezes tem uma tecnologia que não tem nem 8 anos de mercado e tem uma empresa que está pedindo um profissional com aquele 8 anos na experiência, né, com aquilo. Então, é muito interessante colocar essa comunicação, olha, parar de colocar esses números. Substitui pelo quê? O conhecimento é interessante, porque Entendi. você... Que já tem aplicado a linguagem ou a metodologia, XPTO, enfim, não sei como é que fala. Até me corrige, por favor, para eu aprender, tá? Então, a linguagem, né? Sim. Então, qual linguagem? Já aplicou a linguagem XPTO em algum produto? Então, se basear numa aplicação e não num tempo de experiência. Exatamente. Então, já aplicou aquilo em algum lugar. Sim. Ainda que tenha sido em trabalhos de freelancer e etc, né? Sim, exatamente. É mais sobre o histórico da pessoa, né? Perfeito. Você pode olhar mais para a vivência dela. Então, tu coloca no job description, preciso de uma pessoa que tenha vivência com a AWS, ou que tenha já trabalhado em projetos AWS, Lambda. Boa. Já tenha trabalhado em projetos ou vivência com. Sim. Boa. O tempo é uma coisa mais negociável, porque tudo vai levar isso para conversa depois. Vamos colocar que é um processo online, tu vai fazer uma videochamada com a pessoa, e aí, beleza, ela... tu já trabalhou com a AWS? Teve uma vivência? Sim. Por quanto tempo, né? Como que foi esse projeto? Foi na última experiência ou nessa que você está trabalhando atualmente? Foi nas anteriores? Como e é que até o se nível encaixa? de profundidade, né? Às vezes quem tem mais tempo de experiência, ou seja, mais tempo trabalhando com aquela tecnologia, não a estudou, não a aplicou com tanta profundidade que alguém tá muito viciado naquela tecnologia. Sim, e sim. aí, às vezes a pessoa tem 1 ano só aplicando, mas ela conhece muito mais a tecnologia do que quem tá há mais tempo, né? Sim. Aí nessa entrevista é que você vai conseguir pegar isso, né? Sim. O interessante também é que tem muitos desses profissionais que às vezes eles estão fazendo alguma coisa por fora, né? Vamos colocar que ele trabalha em alguma empresa full-time, mas pode ser que ele colabore com projetos open source, né? Tem algum jogo, tem algum projeto que é de código aberto que ele colabora. O que é muito comum nesse público. Que é muito comum. E pode ser que ali ele tenha essa vivência. Então, não é na última experiência. Então, quando você coloca, por exemplo, coloca uma limitação. Eu vou colocar aqui, preciso de um profissional que a última experiência dele seja com a linguagem lá, Node, com JavaScript. Mas pode ser que não é a última experiência profissional dele. Pode ser que na vivência dele, ele colabora por um projeto, que pode ser um projeto relevante, com vários colaboradores a nível mundial, e ali ele toca com aquilo, não é a principal dele, né? Então, é relativo também, né? Você consegue colocar que muitos também estão colaborando para projetos menores, que são de escolas, mas ali você consegue pegar um histórico, né? Mais data-driven, né? Então, tu vê a vivência dessa pessoa, como que ela se encaixa no que você está precisando naquele momento. É um jeito mais eficiente de você contratar hoje. Muito bom. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar numa vaga é não colocar tempo de experiência. O que mais? Esses gatilhos, né, que podem soar melhor. Vamos colocar que você vai colocar habituado com determinada tecnologia, você vai melhorar um pouco esse job description. Tomar cuidado para não deixar muito extenso. Então, quando você vai colocar o job description, vai colocar vários requisitos, tente limitar a 5, 7 no máximo, que são aqueles requisitos principais, que é essência da empresa, para que você coloque ali entre 5 a 7 e não expanda demais, coloque, sei lá, fluência em inglês. Nos diferenciais, tu consiga colocar mais alguns também, que poderia ser... seria interessante se você também... Isso é uma boa estratégia, né? Então, reduzir um pouquinho ali na parte do que é extremamente importante, do que é fundamental, deixar mais curtinho. E no diferencial, colocar outras coisas. Ou seja, se você tiver aqui em cima, pra gente tá tudo certo. Aí vai se qualificando, né, os candidatos ali com base nos diferenciais, né? É um plus, né? Então, por exemplo, se você tiver inglês...
aqui a gente é uma empresa que atende clientes internacionais, a gente tem um plano de carreira para ti. Então, diferencial, inglês, né? Como que você está se comportando com relação à fluência hoje, é um tópico, né? Outras tecnologias, a mesma coisa. Mas não é bom você colocar diferenciais demais também. Então, Sim. olha aqueles que são os, não sei, o que vai brilhar os olhos se você vê um profissional hoje que, sei lá, talvez ele tenha o inglês, talvez ele tenha alguma outra linguagem de programação que não é aquela principal, também tu coloca nos diferenciais, então tu limita ali para uns 3 ali, eu acho que vai fazer muito sentido. No Job Description também, você colocar na parte da descrição, colocar textos muito grandes também, pode ser ali Assusta um pouquinho. Assusta um pouco, né? Hoje, por exemplo, tem muita empresa que já fala por si só, né? Ela vai conseguir, vamos citar uma marca tipo Nubank, Gympass, que são marcas que geralmente já contratam desenvolvedores, já tem um histórico de mercado. Muitas vezes ali eles não precisam expor tanta coisa, eles estão expondo mais um estilo mais de cultura daquele time, o que eles estão querendo construir com essa pessoa quando ela entrar. Agora tem muita empresa também que tenta ficar copiando isso, mas às vezes ela não tem um histórico, né, de contratação tech, ela não é uma empresa normalmente que contrata profissionais e tenta colocar bastante coisa, mas ela vai perder a atenção, porque geralmente o desenvolvedor ele já vai direto nos requisitos. Será que eu cumpro isso? Vou me aplicar aqui para eu saber se vou conseguir passar nesse processo. E salário? Coloca, não faz diferença? Como é que você enxerga essa comunicação de remuneração? Isso aí é e benefícios? Benefícios é essencial, né? Então, se você vai colocar uma vaga hoje full-time CLT, assim, tu vai expor seus benefícios, né? Que é uma estratégia interessante de você, por ali também, conseguir negociar, né? Você conseguir colocar para essa pessoa o que a sua empresa vive de cultura e de benefícios naquele momento. Não colocar salário hoje é uma coisa complexa, né? Então, tem muita gente que prefere não, tem outras pessoas que preferem. Eu sou do time que eu acho interessante tu colocar. Porque se você coloca os benefícios, pelo menos quem clica interessado, ele já está ciente. Né? Ele já tá... É qualificação, né? Não perder tempo com quem não está interessado e não se encaixa. Se a empresa tem alguma coisa... Eu já vivenciei casos que a empresa não queria expor, às vezes ela tinha uma faixa salarial até interessante, mas ela não queria expor porque dentro da própria companhia não tinha um plano de carreira muito bem definido. Então, às vezes, ela ficava muito preocupada em expor a faixa salarial e preocupado com aqueles que já estão trabalhando na empresa atualmente, descobrir que eles estão colocando uma vaga ali de 15 mil. O que já diz muito sobre a empresa também, né? Então, você vê uma vaga que já tem ali a remuneração, você pode falar, essa empresa é decidida com relação a esse processo, né? Sim, sim. E o que acontece às vezes é isso, a empresa não quer expor porque aparece lá, por exemplo, que está colocando uma vaga de 15 mil, mas pode ser que alguém que já tem até mais do que aquela vaga ali, já está pedindo e já está trabalhando na empresa e está ganhando muito menos do que isso. E aí, às vezes, a empresa não quer expor, talvez ela está no momento que está precisando de alguém ali com muita urgência e ela não quer expor o salário por conta disso. Então, é muito relativo. Eu acho interessante colocar que pelo menos você entra com uma margem de negociação melhor. Isso já mostra também que a empresa já tem o que tu falou, que é o plano de carreira mais bem definido, já está mais decidida, eu já quero entrar com isso, olha... Transparente. Ou aí tem aquelas questões, muitas vezes o RH consegue pegar feedback, então se tu vai conversar com uma pessoa, a pessoa às vezes não está se sentindo confortável com aquele salário que está lá, geralmente o desenvolvedor vai perguntar, por que vocês estão pagando de X a Y, qual que é a média que vocês começam com um profissional como eu, e às vezes... O RH pode pegar um feedback. Você acha que está abaixo? Você acha que está normal isso? O que você... não sei, do seu histórico hoje de tentativas no mercado de estar candidatando, o que você está achando? Tá dentro do que você está candidatando hoje ou está muito fora? Que aí, às vezes, o RH pode até anotar e passar para a liderança, né? Sim, e redefinir isso, né? Corrigir rota, né? Eu tô conversando com várias pessoas aqui para um cargo muito sênior. Olha, a maioria tá vindo aqui, tá falando assim que tá legal, mas eu acho que os benefícios, eu acho que aqui talvez poderia ser um pouco mais. Eu tenho notado que eles estão falando que normalmente as outras vagas, outras empresas, tá um pouquinho acima. E aí, o que eu posso ser mais atrativo aqui, né? Como que eu posso corrigir essa rota e passar uma faixa salarial melhor depois? Muito bom. Como que você recomenda que os RHs... Qual o melhor jeito de conseguir avaliar a senioridade
das pessoas que passam por um processo seletivo, assim? Obviamente, a liderança já tem essa resposta, ela é a pessoa técnica para avaliar isso, mas como que o RH pode fazer para conseguir encaminhar pessoas que tenham maior fit com a vaga realmente, né? Então, do júnior, pleno, sênior, dentro ali desses critérios básicos. Tá, legal. Hoje, essa parte de avaliação, ela pode ser um pouco diferente para os tipos que tu tá querendo naquele momento, né? Então, vamos colocar, por exemplo, que você está buscando profissionais mais iniciantes. Nesse tipo de categoria, para contratar esses júniores, como você vai ter uma massa maior de pessoas, tu vai ter que fazer algum teste que demonstre alguma coisa, né? Você vai ter que fazer com que essas pessoas demonstrem um pouco mais da qualidade técnica dele naquele momento. A qualidade técnica dele não é tão aprofundada, né? Tão analítica, ele não é o sênior que todo mundo está precisando agora, mas ele tem aquela capacidade de execução, né? De fazer uma pesquisa. Então, geralmente, é dado para essas pessoas um tipo de projeto para ele desenvolver. Então, normalmente, as empresas configuram, não é aquele projeto grande, né? Que você vai colocar uma pessoa para ficar um mês fazendo um teste, sei lá, 2 semanas. Então, é um Project Challenge que você coloca essa pessoa para executar. E dentro disso, a liderança consiga fazer uma correção ou consiga visualizar que ali ele tenha o mínimo de qualidade de entregável, assim, de tecnologia para dar o segmento com aquela vaga. Então, para esses profissionais, você pode colocar um teste ali de 3 dias, 5 dias, um projeto para entregar, aonde parcialmente a empresa pode trazer algum desafio que ela já tem interno ou que ela já tenha passado. Então, vamos colocar que às vezes é uma empresa do mercado financeiro, ela lida com pagamentos, talvez ela já tenha isso desenvolvido, mas ela pode trazer um pedacinho disso, né, da solução dela, e dar para esse desenvolvedor desenvolver alguma coisa que pode ser até repetitiva, mas é para mostrar mesmo a capacidade de entrega. O júnior aqui, quando você elimina, né, uma galera assim, que talvez não está aderente, você vai ver que muitos destes não vão entregar o desafio na hora certa, no dia, porque é aqueles... Então isso é normal, né? Isso é normal, porque esse iniciante muitas vezes é aquele que, às vezes mesmo o desafio sendo curto, é aquele que já está aplicando em vaga demais, ele está querendo um lugar mais fácil, mas será que na sua empresa é o que você está buscando naquele momento? Então ali você já consegue triar um pouco de olhar para... Será que ele tem essa capacidade de entrega? Será que ele está olhando para a minha empresa do mesmo jeito que ele está olhando para outras também? Será que ele tem esse compromisso de entregar esse desafio, esse projeto? Por isso que testar júnior geralmente é por aí. Uhum. E aí você consegue trazer alguém, porque mesmo que ele entregue alguma coisa que não é o 100%... Ele entregou ali, né? Ele entregou e às vezes a liderança consegue ter uma maturidade de ver, beleza, ele não entregou 100%, mas daqui para frente, se eu contratar ele, eu sei onde estão os gaps, eu consigo colocar um plano para ele de 2 meses, 3 meses para ele evoluir. E daqui 3 meses talvez ele entre até um pouco melhor. Ou se ele for reprovado... Se eu for contratar ele lá na frente, chamar ele novamente, eu já sei até como é que ele entregou um processo anteriormente, né, há tantos meses atrás, e como é que ele está agora. Consigo fazer uma comparação. Legal. O sênior aqui é aquele que você não pode entregar para ele um projeto, porque normalmente ele é o que não tem tempo, normalmente ele já está empregado, trabalhando numa empresa que já talvez ele já tenha uma faixa salarial interessante. Muitas vezes pode ser que ele tenha esses outros projetos paralelos, ele pode ter um open source, pode ser que ele faça um freelance para alguém, em algum outro fuso horário também à noite, não sei, ele pode estar, assim, para ele fazer processo seletivo é sempre mais delicado. Para você pegar essa pessoa como engajamento, tem que ser uma coisa mais rápida, né? Uma coisa mais de momento para ele. Então, se você consegue pegar um histórico de um sênior, né? Consegue avaliar que ele tem um LinkedIn maior ou um GitHub, um histórico profissional de currículo interessante, o ideal é que ele já entre, por exemplo, um live code, né? Ele já entra com um especialista em tecnologia da empresa, para fazer ali um processo ao vivo, onde ele consiga demonstrar algum conhecimento técnico, talvez compartilhar a tela e codar junto com alguém da própria empresa para demonstrar ao vivo mesmo. Então, se ele é sênior, é pelo menos esperado que ele consiga entregar alguma coisa. Assim. Para esse cara, seria mais interessante que a liderança de tecnologia fale diretamente com ele ou com ela do que o RH? Porque aí é suposição total, tá? Me corrija se o raciocínio não estiver interessante, mas... Uma pessoa que é mais sênior, ela já tá, primeiro, sendo abordada por muita gente. Sim. Já tá de saco cheio, né? De ser abordado por pessoas que, segundo, não tem capacidade técnica para trocar com ela, para explicar os desafios de uma maneira muito mais hard do que aquelas informações preliminares. Então, Sim. que vai explicar para aquela pessoa lá no fundo. Porque quem tá querendo trocar hoje, que é a pessoa desenvolvedora e quer trocar...
ou é por uma questão salarial muito agressiva, não é por R$100, R$200, como a gente vê em outras áreas, né? Ou por um desafio técnico muito interessante. O RH sabe até responder sobre a questão salarial, mas com relação ao desafio técnico, talvez ela não consiga pegar aquela pessoa ali na hora, né? E aí, em função disso, seria melhor que a liderança fizesse essa primeira abordagem, principalmente se for uma liderança que tem uma autoridade no mercado de tecnologia, ou seja, uma pessoa que já tem uma história, que já deixou um legado, que mexe com tecnologias, que trabalha com tecnologias robustas. Então, alguém que vai, na hora que a pessoa olhar ali no LinkedIn, por exemplo, e falar assim, uai, acho que eu quero... Uai, não, né? Só se for de Minas que a pessoa vai falar. Mas vai falar assim, poxa, acho que eu quero, né, ouvir essa pessoa. Facilita a entrada desses profissionais mais sêniores pro processo? Também, mas aí tem aquela questão do tempo para quem é o gestor. Né? O gestor, às vezes, ele tem ali, dependendo do tamanho da empresa, ele já tem todo um produto para olhar, todas as equipes que ele já cuida hoje, e ele lidar com recrutamento e seleção desde o zero pode ser um pouco complicado. Mas é o papel, né? Geralmente o papel de um CTO, de um head de produto hoje, ele... Para uma estrutura, então, de tecnologia mais robusta. Hoje, de time. Grande parte do tempo dele tem que estar olhando para pessoas. Ele tem que estar olhando, talvez, para a marca empregadora ligado para a tecnologia. Como é que ele pode se posicionar como um influenciador em alguns lugares? O CTO. Porque hoje, assim, um CTO que é apagado, muitas vezes ele não vai conseguir fazer uma atração interessante. Né? Ele não consegue posicionar num local onde outros desenvolvedores falam, olha, eu quero trabalhar com esse cara é massa, né? Então, a marca empregadora não necessariamente é tudo aquilo que a gente aprende, viu, RH? Sobre marca empregadora, não é só aquilo. No caso da tecnologia, trazer um CTO de mercado que tem um reconhecimento, tem um posicionamento, também contribui muito para a atração de pessoas de tecnologia, especialmente se a sua empresa for de tecnologia, né? Porque não é só empresa de tecnologia que tem pessoas desenvolvedoras, mas se esse for o seu core business, é importante trazer um CTO robusto, né? Ou você tenha que ter esse CTO, né? Ou ele tem essa camada de ser um desenvolvedor que tem essa camada de relacionamento também. Perfeito. Por isso hoje você vê muitas empresas trazendo CTOs de mercado que são ex-Googles, ex-AWS, porque essa pessoa consegue entrar para o mercado, além dela ter um portfólio, né, uma experiência, uma vivência, muitas vezes também ela se posiciona em algum local. Ela está no LinkedIn, ela está no YouTube, ela participa de alguma comunidade de mentoria e já tem muita gente que já conhece o histórico dela e fala, olha, eu quero trabalhar com essa pessoa. Agora, se tua empresa não tem isso, né, então não dá para hoje o CTO ficar ali se posicionando, fazendo vídeo, tá, assim, a empresa está pegando fogo, está precisando de avançar, contratar pessoas. O CTO ele tem que ficar numa posição que ele tem que receber aquela pessoa que é mais aderente. Ele não vai conseguir fazer o hunt, mas ele tem o RH ali que consegue dar suporte para ele. Perfeito. Consegue trazer uma pessoa pelo histórico. Mas essa parte do desafio técnico, muitas vezes para você conseguir engajar o sênior num desafio, ele também tem que ter algum contato para entender. Então fica aquele jogo, né? Como é que o RH comunica com essa pessoa que talvez vai ter algum processo que é inicial para conhecer a empresa, para depois conhecer o CTO, que vai ter algum teste, mas aí é ideal que ele já tenha uma agenda. Vale testar também, né? Vai muito da capacidade do RH que tá abordando, né? Sim. Se não for um RH que já tem uma experiência com tech, que já tem uma linguagem que consegue pegar ali a pessoa no começo, se não for essa pessoa, às vezes dentro daquele processo daquela empresa, seria melhor que fosse o CTO, para não perder aquela galera. Mas se for um RH mais preparado, tudo bem ser o RH. E testar também. Vou fazer uma vaga com o RH abordando, vou fazer outra vaga com o CTO abordando e ver onde que tem mais sucesso também, né? Uma possibilidade. Sim, sim. Aqui o ideal é o time, né? Então o RH ele conseguir entender que ele está lidando com um sênior, um tech lead. Talvez ele não tenha ainda todos os requisitos, que ele não conseguiu trazer todos os dados suficientes para fazer com que essa pessoa seja ideal ainda, né? Mas tem um perfil interessante, descobriu alguma coisa nesse processo inicial, no discovery ali, tem que ter um time 24 horas, 48 horas para ter uma agenda para alguém conversar com essa pessoa. O maior problema que a gente tem hoje de sêniors, contratando sênior, é esse, porque o RH às vezes ele pega a pessoa, verdade, não falando mal do RH, né, mas falando que tá tudo bem também, a gente sabe que somos falhos nisso. Não, mas às vezes um RH muito tradicional, que não tem essa vivência, ele vai pegar essa pessoa, às vezes, nossa, descobri aqui, tem um talento interessante. Fala com ele na segunda. Vou agora, tem um feriado quarta-feira, né, tem um não sei o quê, vamos deixar. Só que essa pessoa, ela tá sendo bombardeada de e-mails, de outras headhunters convidando para entrevista no LinkedIn. Esse profissional, às vezes, ele tá dentro de alguma comunidade
que expõe para ele alguns tipos de empregabilidade, principalmente internacional. Então hoje, vamos colocar que o sênior hoje que está no Brasil, ele está visualizando muito essa questão de trabalhar com a receita em dólar, né? Eu quero receber em dólar vivendo no Brasil, no fuso horário que está interessante para mim ainda, que é trabalhar para os Estados Unidos ou para o Canadá. Então assim, se a empresa ainda tá ficando ali, deixando ele para depois, ela tá perdendo. E outra coisa também é o CTO. Se o CTO não tem agenda para conversar ou para poder, pelo menos um tempo no seu dia, olhar, olha, o meu headhunter, o meu RH trouxe para mim alguns talentos. Aqui eu vou entender quais são os que eu preciso conversar nas próximas 24 horas, 48 horas. Beleza, tem uma listinha legal, ou não tem nada, por exemplo. Eu devolvo pro RH com feedbacks. Olha, esse daqui não é interessante por conta disso. É um processo de aprendizado. Sim. Né? Não vai funcionar da semana para outra, do mês para o outro mês. Então, a empresa vai aprendendo, mas é muito importante essa comunicação. Né? O RH tem que estar ali com o time de tecnologia, com a liderança, um passando feedback para o outro, do porquê que às vezes não está fluindo bem o processo, e para deixar esse time aí o mais rápido possível. Enquanto tiver esse time, a empresa já consegue ter uma assertividade maior de, pelo menos, entrevistar esse sênior. Entrevistando o sênior, ele conhecendo o desafio da empresa, é muito mais fácil você dar o próximo passo com ele. Né? O próximo passo é o quê? A gente entrar para uma conversa muito mais técnica, para você ver o produto da empresa, ver o que você acha de um determinado problema, e dali eu extrair o máximo de informação dele para saber se ele é sênior o suficiente para aquele problema que eu estou tentando recrutar naquele momento. Entendi, muito bom. Eu poderia dizer, então, que ele dentro do pleno, né? A melhor forma de avaliar e de trazer esse pleno seria um júnior com mais experiência. Então, ao invés de buscar um pleno no mercado, é você já trazer como oportunidade para o júnior se posicionar e caminhar um degrau? Hoje é interessante, né? Esse conceito é você trazer alguém que já vai evoluir. Porque quando você avalia muito bem um júnior entrando na empresa e você coloca para ele um processo, como se fosse um PDI, né? Um processo para ele desenvolver individualmente depois, você já consegue ter para ele um plano de carreira já mais endereçável. Então, tu traz, às vezes, uma pessoa que não tem aqueles 2, 3 anos de experiência que tu tá precisando naquele momento, traz uma pessoa com 6 meses, menos de 1 ano, mas você já consegue ver o potencial nele, porque às vezes ele é fora da curva e ele é uma pessoa que está super conectada, envolvida com a empresa. E ali você já sabe, olha, ele não é o pleno que eu preciso agora, mas eu acho que daqui 6 meses ele tem a capacidade de entrega. Se eu tiver capacidade de fazer um PDI direito também, né? De retenção, né? Já olhando para essa retenção dessa pessoa, é o mais interessante hoje. Porque o pleno hoje também, ele é o que a gente considera mais como jumper hoje, né? Ele é aquele que, muitas vezes, ele está realmente trocando de emprego, porque tem um pouquinho a mais ali do salário na faixa salarial que está oferecendo em um outro lugar. Então, esse é o mais difícil de reter também. Então, muitas vezes você contrata um pleno, mas às vezes ele acabou de participar do processo contigo, 2 semanas depois ele já está reavaliando alguma outra empresa que tem uma faixa salarial um pouquinho maior, ou talvez alguma oportunidade, tem algum benefício, e talvez ele já fica aquilo na cabeça. Porque ele já está ali no meio termo, e talvez ele já está querendo alcançar essa carreira do sênior, né? Então, ele já está muito perto de ser um sênior, de ter uma faixa salarial mais alta. O júnior hoje, que está rampando, ele é mais interessante porque você consegue reter ele por uma jornada maior. Para startups tem uma vantagem aqui, porque muita startup nesse tempo também, a startup também cresce. Vamos dizer que uma startup, por ela ter um crescimento acelerado em 6 meses, 1 ano, ela levanta investimento, ou ela, não sei, fica com uma tração muito boa de mercado, ela vai conseguir dar condições melhores para essa pessoa vai gostar mais de trabalhar nesse local e ela evoluir com a empresa. Talvez a empresa vai colocar aquilo que é stock options, né? Vai colocar ali uma porcentagem para essa pessoa ter ações, ela vai conseguir reter por mais tempo. Dá para fazer com sênior também, né? Sêniors, plenos, mas para startup hoje é muito relevante por conta disso, né? Porque tu traz a pessoa, às vezes muito no começo, a pessoa trabalhando, ela consegue ver que a empresa também está rampando junto com ela e ela consegue se manter ali com propósitos conectados, né? Exatamente. Muito bom. Gabriel, pra gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta, assim, de milhões, né? Pro time aí de recrutamento de pessoas de tecnologia. Onde estão essas pessoas, né? Onde é que a gente busca esses profissionais? Onde é que a gente publica essas vagas, né? Qual que é o melhor jeito de chegar até essas pessoas? Tá, fazer o jabá da Kodesh, que lá tem muito, Esse é o momento. Tá, na Kodesh é uma comunidade, a gente tem desenvolvedores desde o mais iniciante até o mais sênior, então é um lugar. A gente tem
muitas comunidades, né, no Brasil que são locais onde você consegue também expor com eventos. Então, hoje uma prática muito comum é se você é uma empresa, por exemplo, de São Paulo, e você entende que agora, né, o mercado que está pós-pandemia, voltando a ter encontros, a ter eventos, esses meetups, você vai ter desenvolvedores que participam, né? Então, você tem patrocinar esses eventos, levar seu CTO, uma pessoa que é referência em tecnologia para falar lá. Exatamente. É uma boa possibilidade também. O LinkedIn, assim, tu vai conseguir, mas hoje o LinkedIn ele tá começando a ficar um pouco cansativo para essa galera, né? Eu conheço muitos profissionais mais sêniores, por exemplo, que eles já, assim, apagaram ou deixam desativado, porque, olha, eu não quero ficar recebendo tanto oportunidade. Tem muito, assim. E tem de tudo, viu? Tem gente que coloca publicidade no Tinder, tem de tudo, assim. Hoje que doideira! Mas, assim, um lugar mais... Os lugares... Comunidade, cita algumas pra gente, assim, pra galera conseguir encontrar? Ou não tem um nome, tipo assim, de comunidades que as pessoas podem olhar? Tá, tem, por exemplo, comunidades de front-end Brasil, back-end Brasil, que você vai encontrar GitHub, tu vai encontrar Twitter deles, que é grupos de Telegram fechado. A gente, por exemplo, lá no começo, como eu vim do mercado de desenvolvimento, uma das primeiras coisas que a gente construiu foi se conectar com esses lugares primeiro. Então, uma vaga aparece na Codesh, vai para esses lugares automaticamente. O ideal é que não seja o RH que esteja nessa comunidade, né? Sim. Que seja uma pessoa de tecnologia que esteja lá para contribuir com o conteúdo e também vai falar sobre essas oportunidades, né? Hoje também é interessante o RH estar em alguma dessas comunidades. Tem algumas políticas, mesmo grupos fechados de Facebook, de Telegram, eles vão ter algumas políticas que é para você não contaminar demais com muitas vagas ao mesmo tempo ou vagas fora do escopo. Então, se existe, por exemplo, uma comunidade de... Front-end React, né? React é uma tecnologia muito comum hoje. E aí você tem uma comunidade dessa. E você vai lá e publica uma vaga de Java dentro de uma comunidade de React. E aí aquilo já começa a afastar tanto o público que tá lá dentro. Então tem que olhar a política daquela comunidade. Sim, sim. Tem muitas escolas também que é bom você olhar o histórico dela de formação, né? O que ela tá colocando no mercado, que tipo de tecnologia, é bom entender a ementa dela. Então, tu olha para a emenda da escola, ela ensina JavaScript, React. Tu vai lá, então, quando você for conversar pra quem tá começando, né? Pra pegar a galera que tá ali iniciando. Tu vai patrocinar um evento, tu vai fazer alguma ação junto com essa escola. É interessante tu entender essa ementa, porque também, se a sua empresa é daquela tecnologia, então essa escola faz sentido. O que pode acontecer também que pega mal hoje tu sabe que uma escola, às vezes, ela é forte em ensinar uma determinada tecnologia. E aí você é uma empresa que tem uma tecnologia totalmente oposta. E você jamais pensaria em olhar a ementa disso, você acredita? Eu poderia recomendar aqui pra vocês e falar, a gente vai lá nas universidades que são tecnologia e faz parceria. Sim, mas não tinha pegado, assim, essa visão de que é importante a gente ir lá na ementa, ver que tipo de tecnologia eles priorizam pra ensinar, pra ver se tem aderência com a nossa empresa, pra que a gente vá fazer essa parceria. Muito legal. Sim, exatamente. As escolas de bootcamp, elas são muito assim, né? Geralmente elas já usam tecnologias que já são do mercado, muito próximo da realidade das empresas hoje, mas não é a realidade de todas. Então, muitas vezes tem aquela euforia da empresa pensar, eu vou nessa escola, eu vou patrocinar, vou tentar trazer dev de lá. Vem um funil interessante, mas na hora que vai avaliar, eles não aprenderam isso. E assim, não é culpa da escola. E não é culpa também da pessoa. Não faz sentido, né? Muito bom, Gabriel. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo seu tempo. Vou pedir para você deixar a forma como as pessoas podem continuar falando com você, aprendendo com você, da Codesh também. E deixa uma mensagem final para os RH, sabe? Eu acho que você já fala com RHs ali em função da Codesh, mas o que você pode deixar de mensagem final, de recomendação final para quem está nos ouvindo? Tá, legal. Bom, o que eu deixo de mensagem, assim, é para vocês tentarem contratar mais baseado em habilidades reais, que em histórico de profissionais, é uma coisa que vai ser tendência nos próximos anos, principalmente agora que a gente vai entrar num momento que mais empresas brasileiras vão sofrer uma escassez maior de profissionais que já foram júniores, que agora vão virar mais sêniores e vão trabalhar para empresas americanas. Então a gente vai ter que começar a olhar para outros países. Então você tem muitas empresas já olhando para contratar profissionais de Angola, Moçambique, ou até em alguns países da América Latina, e não é baseado em tempo, é baseado realmente em capacidade de entrega. Tu olha para essa pessoa, entende o como que ela está preparada para entregar, independente do fuso horário dela, se ela está na América Latina, na África, e é onde os RHs vão ter que se especializar mais. Talvez também entender um pouco de espanhol para conversar com essas pessoas. Eu acho que é aí que a gente vai estar lidando nos próximos anos.
baseado nesse mercado de tecnologia. Para me encontrar, eu tô no LinkedIn, acho que é o jeito mais fácil de me encontrar. Não sou tão TikTok, Instagram, assim, eu Não gosta muito. Não é a minha cara ainda, mas no LinkedIn você consegue me encontrar como Gabriel Ferreira Miranda, que é o perfil da Ecodash. No site da Ecodash, para quem está aprendendo também, a gente tem um blog, né? A gente tem um blog que é tanto para desenvolvedores que estão se preparando para o mercado de trabalho, e ele também, lá dentro do nosso /blog, tem uma parte para recrutadores. Então, que às vezes... Legal, vamos colocar aqui na descrição também. Legal. E aí, quem quiser testar lá a plataforma também, a gente tem tudo grátis lá para vários nichos de empresa lá para começar a contratar com a gente. Aí, massa demais, muito obrigada. Quero te dar um presente, que é a nossa canequinha oficial da RHCast, dizendo que você já impactou alguém por meio aí da sua comunicação. Certamente, esse foi um dos conteúdos de verdade, Gabriel, assim, mais incríveis sobre tecnologia que eu já conduzi, né, que eu já entrevistei. Normalmente a gente vai muito ali da linha do como me tornar um tech recruiter, mas Sim. a gente tem um pouco de desenvolvimento da habilidade do RH, mas a galera ainda não tinha conseguido pegar o que eu precisava trazer de conteúdo pro RH, sabe? De ter discernimento sobre como fazer uma coisa, como fazer outra. Então, você conseguiu trazer com muita consistência pra gente, de verdade. Super obrigada. Que bom. Espero que ajude você ao seu público e fica disponível para participar de mais episódios aí também. Muito bom, muito obrigada novamente. Pessoal, muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.